Neste vídeo, quando usamos o termo sistema, não estamos nos referindo a nenhum sistema político, cultural ou religioso específico. Em vez disso, estamos nos referindo ao que parece estar subjacente a todos eles, o que impulsiona uma infinidade de comportamentos humanos e estados mentais, como raiva e ansiedade, é essencialmente a escravidão aos caprichos do nosso ambiente. Ao refletirmos sobre a condição humana, torna-se evidente que muitos de nós são significativamente influenciados e controlados pelo mundo fora de nós. Nossa felicidade muitas vezes depende de obter o que desejamos deste mundo externo, e inversamente, experimentamos tristeza quando ele nos tira coisas. A aprovação e desaprovação dos outros nos afetam profundamente, os elogios nos elevam, enquanto as críticas nos tornam miseráveis. Curiosamente, quanto mais desejamos algo, mais estamos dispostos a sacrificar para obtê-lo. Por outro lado, quanto mais nos opomos a algo, mais alto o preço que estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Esses ciclos de desejo, aversão, amor, ódio, gostar e não gostar, nos deixam em um estado perpétuo de medo, nos tornando suscetíveis à manipulação por meio de vergonha, culpa e a sedução de entidades externas, como grandes empresas, partidos políticos e seitas, todos buscando algo de nós. Dessa forma, o mundo nos governa, balançando iscas em nossos rostos, ou uma melhor analogia, como um cavaleiro que tenta fazer um burro andar, e a maioria de nós obedece desde o nascimento até a morte, assim como o burro. Entretanto, e se nós decidíssemos recusar a isca? E se resolvêssemos não obedecer? E se optássemos por escapar desse sistema? A antiga filosofia do estoicismo gira em torno de conquistar liberdade das vontades do nosso ambiente. É importante notar que alcançar a liberdade desse sistema não envolve destruir nosso entorno. O mundo externo não é o culpado. O universo funciona como funciona. E embora tenhamos alguma influência em última análise, não podemos controlá-lo. O mundo externo, com suas condições inevitáveis, como sol, chuva e vento afetando as colheitas de um fazendeiro, se impõe sobre nós. Essas condições não são o sistema. É, ao invés, nossa escravidão a elas que constitui o problema. Por que permitimos que as ondas do destino nos arrastem tão rapidamente? Por que até os menores infortúnios e momentos de sorte manipulamos nossas emoções como marionetes? Epicteto, um filósofo estoico, oferece uma visão sobre isso. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que eles formam sobre as coisas. Por exemplo, a morte não é inerentemente terrível, como evidenciado pela perspectiva de Sócrates. O terror reside em nossa percepção da morte como algo terrível. Portanto, quando enfrentamos obstáculos, perturbação ou pesar, não devemos atribuir isso a outros, mas a nós mesmos, aos nossos próprios princípios. O sistema opera enquanto nos deixamos influenciar por ele. Quanto mais atribuímos tragédia e fortuna ao que é natural e está além do nosso controle, mais nosso estado emocional é determinado pelo acaso. Felizmente, o estoicismo nos oferece uma sabedoria valiosa para nos libertar desse sistema. Aqui estão 7 princípios estoicos que podem nos guiar para substituir uma maneira de viver altamente vulnerável, errática e tumultuada por uma existência tranquila e liberta. Antes de começarmos, verifique sua inscrição no canal. E como de costume, não seja fraco. Permaneça até o fim. Além disso, não perca a oportunidade de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento, Desbloqueando seu verdadeiro potencial. Clique no link do primeiro comentário fixado. Número 1. Aceitando o inevitável e evitando a exploração dos medos. Quantas horas perdemos esperando por resultados favoráveis e temendo a chegada de eventos desafortunados? A humanidade tornou-se habilidosa em lidar com o destino e, consequentemente, em suportar a dor inevitável que ele traz. Nossa resistência à incerteza se tornou uma indústria lucrativa, e nosso medo da adversidade oferece uma oportunidade para a exploração. Muitos tentam nos vender promessas para o futuro, oferecendo ilusões de segurança e garantias de evitar experiências desagradáveis. Tentamos ludibriar o destino manipulando nosso ambiente para afastar o infortúnio, mas não podemos controlar todas as situações.
A verdadeira liberdade está em aceitar o que vier, em vez de pagar um alto preço para resistir futilmente ao inevitável. Sêneca afirmou eloquentemente: por que então deveríamos ficar zangados? Por que deveríamos lamentar? Estamos preparados para nosso destino. Deixemos a natureza lidar como quiser com seus próprios corpos. Sejamos alegres, aconteça o que acontecer. E reflitamos firmemente que não é nada do nosso que perece. Número 2. Reduzindo a preocupação com a reputação. Os estoicos veem a reputação como um indiferente preferido. É agradável possuir, mas não é essencial para a felicidade. Além disso, como qualquer coisa externa, a reputação está em última instância, além do nosso controle. A preocupação excessiva com as opiniões dos outros nos torna suscetíveis à manipulação e exploração, nos tornando escravos do ambiente. Epicteto argumentou que nosso desejo por uma boa reputação não deve prejudicar nosso bem-estar mental. Se necessário, devemos estar dispostos a aceitar vergonha, culpa, exclusão e ridicularização, se isso nos permitir alcançar tranquilidade e liberdade. Esses estados últimos estão sob nosso controle e, portanto, não são afetados pelas opiniões e julgamentos dos outros. Número 3. Desenvolvendo a habilidade da resiliência. Na maioria das vezes, quando nos encontramos em uma situação indesejável, nossa inclinação imediata é buscar uma fuga rápida. No entanto, isso nem sempre é possível. Consequentemente, muitas vezes recorremos a queixas, lamentos e nos sentimos miseráveis, acreditando que temos direito a uma circunstância melhor. Não temos direito fundamental a nada, e muitas vezes a melhor abordagem para lidar com uma situação é suportá-la. Quantas vezes nos desviamos do nosso caminho escolhido? Traímos nossa bússola moral ou comprometemos nossos valores simplesmente porque éramos avessos a suportar a dor? A dor possui um grande poder, levando pessoas boas a se envolverem em comportamentos antiéticos ou a se absterem de realizar ações virtuosas. A dor permanece como uma ferramenta de controle, e em nossa tentativa de evitá-la, caímos inadvertidamente na armadilha daqueles que tentam nos controlar. Assim, nos tornamos dispostos a trocar nossa liberdade por um pequeno alívio da dor e do desconforto. Se enfrentar situações dolorosas se mostra desafiador, podemos recorrer à sabedoria de Marco Aurelio. Suas meditações nos ensinam que a resiliência não é necessariamente algo negativo. A resiliência pode ter um propósito, oferecendo algo benéfico para nós, mesmo que sua consequência possa ser a morte. Em suas palavras, tudo o que acontece é suportável ou não. Se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. Se for insuportável, então pare de reclamar. Sua destruição também significará o fim dela. Apenas lembre-se, você pode suportar qualquer coisa que sua mente tornar suportável, tratando-a como de seu interesse fazê-lo. Os deuses condenaram Sísifo a eternamente rolar uma pedra morro acima. Seu caminho para a libertação residia em abraçar completamente seu destino, de modo que seu castigo deixasse de ser punitivo. Número 4. Libertando-se das pessoas. Fortes laços com indivíduos podem ter consequências profundas e muitas vezes prejudiciais. Esses vínculos podem nos levar a um ponto em que o medo de perder a pessoa a qual estamos ligados começa a agitar nossas vidas, nos compelindo a fazer movimentos desesperados para evitar a separação inevitável. A história de amor entre Padmé e Anakin, nos prelúdios de Star Wars, ilustra vividamente os perigos das ligações insalubres, mostrando como elas convidam forças obscuras para nos manipular e escravizar. Palpatine explora eficazmente o medo de Anakin de perder Padmé, resultando em consequências graves. Se Anakin tivesse abordado o amor de forma diferente, não de maneira sufocante, temerosa e possessiva, mas com base na liberdade, confiança e desapego, o lado sombrio teria sido impotente contra ele. Epicteto oferece conselhos rígidos, mas poderosos, sobre o apego às coisas que valorizamos, sugerindo que devemos vê-las como realmente são, destinadas a quebrar ou perecer. Ele nos aconselha a lembrar que nosso afeto se estende a categorias gerais, não a instâncias específicas.
Por exemplo, se amamos uma xícara de cerâmica, devemos entender que é nosso apreço pelas xícaras de cerâmica em geral. Dessa forma, não ficaremos excessivamente perturbados. Da mesma forma, se beijamos nosso filho ou cônjuge, devemos percebê-los como seres humanos, para não ficarmos arrasados se algo acontecer a eles. Número 5. Abandonando posses materiais. A corrida desenfreada na sociedade, onde as pessoas investem inúmeras horas em empregos que detestam e suportam rotinas exaustivas, é impulsionada pela busca incessante por posses materiais. A sociedade nos condiciona a acreditar que a felicidade é condicional, dependendo de várias circunstâncias externas, como uma renda específica, status social, um grupo particular de amigos ou uma casa nos subúrbios. Enquanto não as possuímos, somos levados a acreditar que não podemos ser felizes. No entanto, precisamos questionar a validade dessas buscas, pois elas estão principalmente dentro do domínio onde o destino e a fortuna têm influência. Engajar-se nessa busca é semelhante a lutar contra forças que nunca podemos verdadeiramente superar. Sêneca questiona o valor dessas posses materiais, como sofás dourados, móveis adornados com joias e afins. Será que eles realmente nos trazem felicidade, ou são apenas ferramentas para exibir uma fachada de boa vida? Sêneca argumenta que nossa felicidade não deve depender de nada externo, seja riquezas como ouro e prata, ou até mesmo as necessidades mais básicas, como água e comida. Essa perspectiva nos torna independentes das circunstâncias externas, não importando o quão triviais sejam. Sêneca ainda afirma que a verdadeira liberdade é desfrutada não pela pessoa levemente influenciada pela fortuna, mas pelo indivíduo sobre quem a fortuna não tem poder algum. Ele se refere às palavras de seu mestre Átalos, enfatizando que refletir sobre essas ideias nos permite não apenas parecer feliz, mas verdadeiramente ser feliz, encontrando contentamento dentro de nós mesmos, em vez de buscar validação dos outros. Número 6. Empoderando nossas respostas. Quando confrontados com provocações, insultos ou qualquer tentativa de ofensa, nossa reação instintiva muitas vezes inclina-se para a raiva e hostilidade. Dessa forma, o sistema concede aos outros o poder de nos fazer sentir mal, permitindo que seu comportamento influencie nossas ações. Isso amarra inadvertidamente nossa felicidade às ações dos outros. Indivíduos exibindo traços desagradáveis como serem desagradáveis, tóxicos, narcisistas ou psicopatas, podem infiltrar-se em nossas vidas, assim como nuvens persistentes de chuva esperando nos banhar, com sua malícia, com o objetivo de nos fazer sofrer. No entanto, possuímos uma escola crucial, como observou Viktor Frankl. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Se respondemos a essas pessoas com raiva, medo ou hostilidade, essencialmente entregamos a chave do nosso bem-estar emocional. Por outro lado, optar pela indiferença as impede de infiltrar nossos corações e mentes, poluindo apenas o espaço ao nosso redor. Ao fazer essa escolha, protegemos nossa liberdade e tranquilidade interior. A lição aqui é clara. Só somos escravos se escolhermos ser ou não percebermos que temos o poder de escolher a liberdade. Número 7. Abraçando a mortalidade. Alguns argumentam que a raiz fundamental de todos os medos é o medo da morte. De maneira semelhante ao medo da dor, o medo da morte pode moldar significativamente nossa maneira de viver. Os estoicos afirmam que uma vida virtuosa possui maior importância do que uma vida longa. Embora não tenhamos controle sobre a extensão de nossa vida, possuímos agência sobre a qualidade da vida que levamos. Temer a morte pode nos levar a existir apenas para evitá-la, em vez de viver verdadeiramente e tornar a vida excepcional. Esse medo nos leva a constantemente evitar até o menor sinal de perigo e buscar circunstâncias que proporcionem uma ilusão de segurança, transformando-nos em ovelhas ansiosas, seguindo qualquer pastor que nos promete mais um dia de luz.
No entanto, nenhum pastor pode nos salvar da inevitável consequência da vida, a desintegração do que consideramos nós mesmos e o retorno de nossos corpos físicos à natureza. Temer a morte é fútil e, pior, perigoso, podendo nos impedir de viver corajosamente e virtuosamente. Marco Aurélio argumenta que a morte também é um acontecimento natural, semelhante ao crescimento, amadurecimento ou aos primeiros cabelos grisalhos. Tudo vem à existência. Uma pessoa ponderada deve antecipar a morte não com indiferença, impaciência ou desdém, mas reconhecendo-a como um dos eventos inevitáveis da vida. Da mesma forma como antecipamos o nascimento de uma criança do ventre de sua mãe, devemos aguardar a hora em que nossa alma emergirá de seu receptáculo terreno. E por hoje é só. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, comente algo para eu saber que assistiu até o fim. Pela sua atenção, o meu muito obrigado. Que todos fiquem com o Criador.